Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Café com Saúde e Bem-Estar. Eu sou a doutora Heloísa Passo e vim aqui com o objetivo de falar doenças que estão no nosso dia a dia e acabam sendo complicadas, né? A gente às vezes não entende muito bem o que o médico está falando e com a rede social cada vez mais ampla, acaba criando muito fake news. Então, eu estou aqui para descomplicar e desmistificar essas doenças. Hoje eu tenho como convidado e uma honra o meu amigo Dr. Alisson Queiroz. Obrigada, Alisson, por estar aqui hoje comigo. E para falar de você, eu tenho uma cola, porque olha, esse é um amigo meu que tem muitas qualificações e também muito R de residência, né? Bom, hoje temos como convidado o Dr. Alisson Queiroz, médico formado em clínica médica pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, gastroenterologista pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes e hoje em dia ele é R6 de hepatologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Amigo, vai parar por aí ou vai ter até mais R mais aí? Acho que chega, né? Já tem R demais. É um prazer estar aqui com você hoje, Luísa, e poder falar um pouquinho sobre o fígado para os seus seguidores. Bom, eu que agradeço. E para isso, hoje a gente trouxe um assunto muito falado e às vezes até tem uma dúvida, porque a gente acaba fazendo o ultrassom de abdômen, que é um exame que antigamente não era de um amplo espectro, mas hoje em dia a gente acaba sendo internado ou fazendo uma investigação por outros motivos e faz esse exame e a gente acaba encontrando o seguinte diagnóstico: esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? E nada melhor do que a gente começar do início falando o que é realmente essa esteatose hepática, como é que isso influencia no nosso corpo. Bom, como você mesmo disse, né? O ultrassom hoje em dia é um exame bastante difundido, é um exame tecnicamente fácil de ser realizado Uhum. e com custo baixo. Então, tem uma gama de pacientes muito grande que faz esse exame, né? E é muito comum a gente receber o diagnóstico, né, presença ali de esteatose hepática. O que seria essa esteatose hepática? Nada mais é do que o acúmulo de gordura no fígado, né? É o acúmulo dos triglicerídeos nos hepatócitos. Hepatócitos são células do fígado, né? E a gente define esse acúmulo quando ele é maior do que 5% do volume total do fígado como esteatose hepática. E aí, uma vez que a gente identifique essa esteatose hepática, a gente precisa entender qual é o mecanismo que levou a este acúmulo, né? Qual foi a causa, o Uhum. fator causal. A principal causa, né, e que a gente vai se ater mais nesse episódio, é relacionada aí às doenças metabólicas que atingem o fígado, diabetes mellitus tipo 2, aumento de triglicerídeos, aumento de gordura no sangue, a própria obesidade, né? Então, esses são os fatores de risco mais conhecidos, mas a gente tem alguns mais raros, como o uso de medicações, o uso excessivo de álcool, tudo isso também pode combinar aí com acúmulo de gordura no fígado. Eu acho isso bem importante que você falou, porque a gente acha que gordura no fígado está relacionado só com gordura de uma forma geral, né? Então, a gente tem, lógico, uma cultura, né, de aumento de obesidade, então realmente tem uma população ficando mais obesa, mas a obesidade é só a base do iceberg, né? Porque ela vai gerenciar ali essas doenças metabólicas, vai estar influenciando na diabetes, na dislipidemia, enfim, em outras doenças aí que vão vir como complicações. Então, você falou um termo aí um pouquinho complicado, né? Viu? Eu já falo, gente, médico só fala termo complicado, que é o hepatócito, né? O hepatócito nada mais é que a célula do fígado. Então, a gente tem acúmulo de gordura não só visualmente quando a gente está sobrepeso, mas também dentro das nossas células, dentro dos nossos órgãos, que todo mundo ali vai sofrer, né? E você acha que, como esse exame está sendo disseminado, ele está sendo de uma forma correta? Porque a gente tem esse achado, né? O que seria esse achado? A gente interna por um motivo de uma pneumonia, tem uma dor abdominal e acaba fazendo um ultrassom de abdômen para avaliar uma dor específica e acaba achando essa esteatose, porque a gente não estava pesquisando, né? Aquele famoso quem procura acha. E também, às vezes, a gente vai num exame, num médico, né, de uma forma de rotineira, e ele acaba pedindo esse exame de rotina. Tá certo isso? É assim que funciona o ultrassom? Tem algum consenso de pedir o ultrassom para todo mundo? Ou você acha que tá um pouquinho exagerado e existe algumas indicações pela sociedade de gastro? Como você disse, então o ultrassom realmente é um exame bastante difundido, muito solicitado, né, e muito disponível, e o achado de esteatose hepática é extremamente comum, né?
Mas muitas vezes esse diagnóstico ele vem ao acaso, porque a indicação real de realizar o exame ela é estrita. A gente não tem indicação de fazer esse exame para a população em geral, como rastreio, né? A gente tem indicações específicas para aqueles pacientes que são ditos como fatores de risco, né? Uhum. Então, se o paciente ele já tem um histórico aí de diabetes mellitus, se o paciente tem um histórico de obesidade, resistência insulínica, dislipidemia, isso tudo serão fatores que a gente vai levar em consideração Uhum. para solicitar o exame, tá? Lembrando que a doença é silenciosa, né? Muitas vezes não apresenta sintoma, a menos que esteja em fase avançada. E por isso é importante a gente saber reconhecer aqueles pacientes que vão necessitar de receber essa indicação do exame para a gente não descobrir isso numa fase tarde da doença, que aí os danos são muito maiores. É isso que você falou, assim, né? Ele é um exame muito barato e acaba que os médicos, né, de uma forma geral, acabam pedindo. E até às vezes o paciente pede, né? A gente sabe disso. Às vezes o paciente chega lá e fala, eu queria fazer um ultrassom. E não é bem assim, né? Tem que ver as indicações. E aqui a gente vai focar, né? Você falou que existe várias causas, né? Não é só obesidade, não é só a diabetes, é um conjunto de fatores. Então, existe duas classificações. Existem as doenças metabólicas e as não metabólicas. Como é que é? Eu acho que até saiu um novo consenso ultimamente, né? Nos últimos dias. Exatamente. Esteatose hepática é o termo mais abrangente, né? E aí as causas delas não são somente duas, né? As mais comuns realmente são as associadas à doença metabólica e as causas relacionadas ao álcool, né? Mas existem outras diversas causas, Uhum. como o uso de medicamentos, como, por exemplo, corticoides, tamoxifeno, anabolizantes, que podem fazer este acúmulo de gordura no fígado, e doenças mais raras de cunho genético aí, que não vale a pena a gente entrar, como a doença de Já é Wilson, bem por exemplo, específico, muito né? Bem específico, né? específico. Então, assim, realmente existem duas Uhum. causas mais comuns, aquela relacionada ao álcool e a relacionada à doença metabólica, que são esses fatores de risco que a gente já mencionou aqui. Lembrando que podem coexistir, né? Então, o mesmo paciente pode ter fatores de risco, ser um paciente obeso, com diabetes, hipertensão, dislipidemia e fazer um consumo excessivo de álcool, levando aí a um prejuízo duplo do fígado. E além do ultrassom de uma forma mais ampla, também tem o aumento das doenças crônicas metabólicas na população, né? Você acha que também, então não é só que as pessoas estão fazendo bastante ultrassom, mas também as pacientes estão sendo mais fatores de riscos mesmo, né? O paciente está tendo uma maior obesidade, maior taxa de doenças metabólicas, como diabetes, isso vem em ascensão, por isso que também a gente está tendo esse aumento de diagnóstico? Com certeza. A gente observa os padrões de vida ocidentais, né, cada vez mais exuberantes na sociedade. Então, maior ingesta aí de carboidratos, de açúcares, de Uhum. gordura e menor prática de exercícios físicos, né, associadas a um sedentarismo excessivo. Tudo isso vai predispor à formação da síndrome metabólica, né, e, consequentemente, vai levar à esteatose hepática. Então, assim, as taxas de hábitos de vidas não saudáveis têm crescido vertiginosamente na sociedade ocidental como um todo. Né, e isso falo por conta própria, né? Que o nosso estilo de vida nos não, né, favorecer, é um termo errado, mas nos leva a criar esses hábitos, né? Pelo menos a gente que é médico, que trabalha nessa correria. Hoje mesmo eu não tomei café da manhã, cheguei em casa já em jejum, tomei café e depois já comi uma batata frita nessa correria. Então, nem tudo é perfeito. É lógico que eu acho que as pessoas estão tendo mais consciência, né, do quanto isso é importante de ter uma vida saudável, mas a gente sabe que não é perfeito porque a correria nos faz a buscar hábitos ruins, né? E é gostoso, né? Vamos ser bem Uhum. sinceros, né, gente? Tomar uma cerveja, comer uma batata frita acaba sendo gostoso, mas também não é né, não pode comer, né? É tudo com equilíbrio, que isso que vai ajudar. Eu acho que uma coisa bem importante a gente tocar aqui é assim, eu achei lá a esteatose hepática, né? Eu já tenho que procurar um especialista, ou eu posso acompanhar com o meu clínico geral, ou eu posso simplesmente fingir que nada aconteceu e seguir em frente. Como é que funciona essa parte de acompanhamento a partir do diagnóstico? Seja ele, por exemplo, né? Desculpa eu te cortar, mas eu internei por uma pneumonia, que nem eu falei, tive uma dor abdominal dentro do hospital.
e fiz um ultrassom. Aí o médico chegou para mim e falou assim: ah, só tem uma gordurinha no fígado, nada demais. Eu já tenho que procurar um hepatologista, um gastro para fazer esse acompanhamento? É ótimo ponto que você levantou, Heloísa, porque é muito comum a gente ouvir essa famosa, só uma gordurinha no fígado, não precisa se preocupar, você não vai ter mais complicações Uhum, relacionadas a isso, né? Mas não é bem assim a história, né? E a gente, às vezes, que está no hospital, já pega o fim da cadeia ali, quando o paciente está extremamente grave, com complicações da doença, né? Então, essa gordurinha no fígado, ela deve ser valorizada. Toda vez que o paciente for diagnosticado ou constatado, né, com gordura no fígado, ele deve sim ser encaminhado para um especialista da área, seja o gastroenterologista ou o próprio hepatologista, porque esses profissionais, eles vão estratificar o grau uhum, de gordura que esse paciente tem no fígado, né? Vão ver se essa gordura é leve, se ela é moderada, se ela é acentuada, e também vai prosseguir a investigação, lançando mão aí de exames laboratoriais, né, outros exames de imagem que porventura vierem ser necessários, e muitas vezes até biópsia hepática para a gente poder definir aí se é realmente a gordura no uhum. fígado que está causando todo o dano, ou se tem alguma coisa a mais, mas de forma alguma ela deve ser negligenciada. Todo paciente com é, gordura no fígado, idealmente deve passar pelo especialista para a gente poder fazer esse acompanhamento melhor. Isso que você falou é importante, porque tem que ter outros exames, né? A gente não pode se apegar a apenas o ultrassom, porque se tem ali já um acúmulo de gordura no fígado, alguma coisa está fora do equilíbrio, né? Porque já deu ali um grau de aumento, né? O fígado vai sofrer, se ele está sofrendo, consequentemente, outros órgãos também podem estar sofrendo, então a gente vai ter que fazer esse acompanhamento, todo o rastreio, para identificar a causa. Porque às vezes a gente fica, né, um termo bem assim, ai, meu vizinho teve. Mas a minha mãe não fez nada e resolveu. Mas não é bem assim, porque você falou que é multifatorial, né? Às vezes é um diabetes, às vezes tem a obesidade, tem o álcool, tem até fatores genéticos. Então, cada caso é individual. Então, o especialista serve para isso. Você vai ser rastreado às vezes, de uma forma clínica geral, né? No clínico geral, num exame de rotina. Quando tem indicação, que nem você falou, mas posteriormente isso vai ter que fazer uma investigação mais a fundo para poder ter um tratamento mais adequado. Com certeza. E além do tratamento, né, que a gente vai comentar mais à frente, esse paciente que, uma vez diagnosticado com esteatose hepática, ele precisa ser acompanhado. Então, não é Uhum, um único ultrassom na vida dele que ele vai realizar e pronto, acabou, né? A gente sim. precisa fazer o Uhum. acompanhamento, dependendo do grau de esteatose, de inflamação que esse fígado já tem evoluído, ou até fibrose barra cirrose, esse paciente vai precisar repetir novos ultrassons, né, e fazer rastreio, porque existem complicações graves, né, inclusive o carcinoma hepatocelular precisa ser lembrado, e aqueles pacientes com fibrose mais avançada, principalmente, vão ter que fazer um rastreio aí mais de perto e com um tempo mais reduzido. Então, novos ultrassons serão necessários, novos exames de imagem e de laboratório. Você falou bastante coisa do fígado, né? Porque o fígado tem várias fases, né? E Sim. você até tocou em parte da cura, porque a gente tem um pensamento que não é totalmente errôneo, que o fígado tem uma certa reversibilidade em casos de doença, né? Então, vai depender do grau. Então, como é que funciona isso em relação ao grau e ao tratamento? Porque tem um grau leve, moderado, grave, até chegar numa fibrose, que a gente sabe que aí vai ser um caso mais grave, com possivelmente irreversível, que aí vai realmente evoluir, tendo que ter um transplante ou outro tipo de tratamento mais específico. Exatamente. Então, existem esses graus, né, da doença. Inicia-se com o acúmulo simples da gordura no fígado, né, que não é tão simples assim, como a gente está dizendo, Exatamente. mas que com o passar dos anos, do tempo, leva à inflamação ali daquelas células do fígado, e essa inflamação, atrás de inflamação, né, vai Uhum. acabar gerando fibrose no parênquima do fígado, no tecido do fígado, e essa fibrose mais tarde vai evoluir para uma cirrose, né? Essa é a história natural. E se nenhum desses pontos for revertido, a gente também pode ter nesse paciente o câncer de fígado, né? O carcinoma hepatocelular, Uhum. famoso CHC. Então, assim, a partir do momento que foi identificado, a gente precisa atuar em alguma dessas partes para tentar, no mínimo, interromper que essa história natural evolua, ou, mais desejado ainda, é reverter os Uhum. graus aí de evolução, né? E a gente sabe, na literatura, é bem fundamentado, que
uma prática de hábitos saudáveis, né? Exercícios físicos, dieta, e medicações, Uhum. né? Elas podem reverter esse processo, não totalmente, quando já está em fases mais avançadas, mas nas fases iniciais a gente pode ter reversão aí importante, significativa, adotando essas medidas que a gente expôs. Bom, você falou aqui das medicações, e eu acho que as medicações estão vindo cada vez mais forte, né? Hoje a gente tem aí o Mounjaro, o Ozempic, que começou a entrar na população com foco, com certeza, para obesidade e para diabetes, mas que acabou também sendo usado de uma forma errônea aí por algumas pessoas para perda de peso. Então, como é que funciona o tratamento da gordura no fígado? Desde uma parte leve até uma parte mais complexa, complicada, até uma fibrose hepática. Então, Heloísa, o tratamento é bastante complexo, né? Dividindo aí na questão da esteatose relacionada ao álcool. Obviamente, o tratamento ideal vai ser a abstenção total do álcool, né? E em relação à doença metabólica, a gente vai controlar os fatores de risco, né? As doenças Uhum, de base. Então, vamos tratar com antidiabéticos, quem tem diabetes, antihipertensivo, quem tem hipertensão, uhum. né? Dislipidemia, e assim vai. E é importante frisar nesse momento que o tratamento ele não é só com o gastroenterologista nem com o hepatologista. É um paciente que necessita de um tratamento multidisciplinar, né? Uhum, Então é importante a gente lançar a mão aí do endocrinologista, nutricionista, sim, nutrólogo, psicólogo, porque a gente sabe que os hábitos sim. alimentares às vezes estão relacionados com distúrbios psíquicos, né? Psiquiatras, educadores físicos. Então, assim, você percebe que é um grande time aí na ajuda do paciente, né? E o tratamento vai dividir-se em dois grandes pilares, né? Tratamento não medicamentoso e Uhum, tratamento medicamentoso. Dentro do não medicamentoso, a gente vai ter mudança do estilo de vida, né? Então, hábitos mais saudáveis, uma dieta pobre em gorduras, pobre em carboidratos e rico em vegetais, em fibras, uhum. né? E de preferência dieta mediterrânea, que os estudos apontam como uma das mais benéficas, né? A prática de exercício físico regular, diária, né? Os guidelines mostram que uma prática de exercício eficaz é aquela acima aí de 180 minutos por semana, então é importante a gente fazer essa contabilização, né, do tempo, a gente precisa. 180 minutos por semana dá quanto? Não faz pergunta difícil, né, Luiz? Tá bom, vai, continua. Mas é, cerca de 30 minutos Tá, de 30 minutos por exercício dia, tá, diário, gente? né, Tá ótimo, tá. de exercício contínuo aí, né? Lembrando que se o paciente já tiver uma doença mais avançada, isso precisa ser muito bem estabelecido com o médico, enfim. E dentro do tratamento medicamentoso, existe uma gama gigantesca de remédios aí que estão sendo pesquisados, né? Existe Uhum. muito pouco ainda medicação aprovada para o tratamento, principalmente nos estágios mais avançados, né? Então, assim, a gente vê que a perda de peso é um dos pilares mais importantes aí do tratamento, né? Então, perder peso é essencial. Mas de medicação, fora as medicações das doenças de base, a gente tem algumas medicações aprovadas para o tratamento da esteatose, mas o principal mecanismo que essa medicação irá atuar é justamente na Na perda de perda de peso, peso. né? Então, o principal mecanismo aí que essas medicações vão atuar é justamente Perda de peso. ajudando o paciente a perder peso, né? Então, Uhum. como você bem disse aí, é, os análogos de GLP-1, né? Que a gente tem o Ozempic, a gente tem o Saxenda, agora combinado aí o novo tirzepatide, que é o Mounjaro, eles vêm como grandes aliados porque a taxa de perda de peso é significativa e os estudos apontam que pacientes que perdem até 10% do peso, então vamos supor que você tenha 80 quilos, você perder 8 quilos, você tem regressão de inflamação e até mesmo de fibrose no tecido do fígado. Então Nossa. você vê Uhum. que existe uma reversão importante, né? Então, assim, saber indicar corretamente essa medicação é essencial. O paciente, então, que identificou a gordura no fígado, ele vai estratificar o grau de
esteatose que ele tem, se ele já tem fibrose ou não, e a gente vai passar a medicação dependendo desse grau de fibrose e Uhum. ela, inclusive, pode ser revertida em alguns graus aí, se for adequadamente prescrita, É isso que você falou, 10% a gente acha que é pouco, mas vai né? fazer uma grande diferença, né? O, Então, realmente, o efeito que isso causa, né? exato, a gente Que acha que é só 10% de físico, mas peso, não, mas os nossos exatamente. órgãos, o fígado especificamente, vai sentir um benefício muito grande, porque as pessoas às vezes emagrecem um pouco e Uhum. não conseguem emagrecer, né? Enfim, por outros motivos, e aí acaba desanimando, mas tem que continuar, porque isso realmente vai trazer benefício. E as medicações, ela, que nem você falou, elas têm as indicações, né? Então, até foi mudado atualmente a forma de compra dessas Sim, medicações, porque estava de uma forma bem ampla, né? Tava todo mundo comprando Ozempic, Saxenda, agora o Mounjaro de uma forma mais ampla, sem indicação formal. E agora a Anvisa veio, né, o conselho, para poder ter que ter a prescrição, ter que ter indicação de obesidade, sobrepeso, para poder realmente comprar. E você falou da fibrose, a gente fica muito apegado ao transplante hepático só quando tem uma doença grave, geralmente relacionada ao álcool, porque a gente só pensa no fígado quando pensa no álcool, porque é uma cultura, né, de uma forma geral dos pacientes, de uma forma leiga, achar que só o álcool que vai afetar o fígado, mas não é. Tem as doenças metabólicas. Então, eu posso chegar a ter que transplantar o meu fígado, né, ir para a fila de transplante pela doença hepática, porque eu não fiz um acompanhamento correto. com certeza. Eu acho que você já deve ter ouvido alguma senhorinha que chega assim, mas doutor, eu nunca bebi e tenho Sim, cirrose. Pois é, realmente as doenças metabólicas, né, cursando aí com esteatose hepática, pode levar sim ao desenvolvimento de uma cirrose hepática. E aí, mais do que nunca, o especialista precisa entrar em campo, né, para poder acompanhar sim, esse com doente, certeza. porque as complicações são mais graves, né? E Muito. a maioria das medicações que a gente teria aí de arsenal para poder reverter, né? E poder perder peso e tudo mais, e ajudar no fígado, infelizmente, a maioria delas não vai ser mais utilizada no contexto de cirrose. O primeiro motivo é porque o paciente cirrótico ele tem contraindicação a algumas medicações, e o segundo motivo é que uma vez que esse tecido já tenha sofrido aí todo o processo que leva à cirrose, a gente reverter isso é muito mais difícil, né? Uhum, sim, E nessa fase da doença a gente vai se ater a tratar as complicações, né? Então o cirrótico ele tem muitas complicações, que não é sim. o objetivo desse tema, mas ele vai precisar desse especialista para tratar todas essas complicações. E muitas vezes a doença vai estar em um estágio tão avançado que a gente vai pensar sim em trocar o fígado desse doente, que é o famoso transplante hepático aí, muito bem avaliado, com vários critérios, que Sim, também não é objetivo aqui do momento, mas sim, o paciente com doença pode. metabólica pode evoluir para a necessidade de transplante, tá? E como eu disse lá no início, ele pode desenvolver câncer de fígado, então coisas muito mais graves, né? E por isso o acompanhamento e a gente saber rastrear antes de chegar nesse momento é Que é os pacientes importante. de risco que a gente já vai fazer um Exatamente. ultrassom lá no início no consultório. Que nem Exatamente. eu falei no meu último pod, que a nossa cultura é sempre procurar o médico quando a gente já tem a doença, mas não, a gente tem que procurar o médico de uma forma preventiva, Com né? certeza. Então, a gente vai no clínico geral, que seja fazer todo o rastreio, e a gente já vê que tem um aumento de colesterol, né? Que é o famoso gordura no sangue, a gente já vê que tem uma diabetes ou um pré-diabetes, a gente já tem que fazer esse acompanhamento para poder evitar toda essa evolução que nem você Com falou, né? certeza. Então, e como tá esse aumento de doenças metabólicas, a chance de começar a aumentar a cirrose por doença metabólica também vai ser E já, consequente. já tem aumentado, né? Já tem aumentado. Já tem aumentado os casos de cirrose, de câncer de fígado e de transplante hepático secundário à doença Pois é, metabólica, então né? a gente Então, quer, não vamos esquecer, não é só o álcool que vai atingir a jamais. parte do fígado, Hoje em gente. dia, então, inclusive, está ultrapassando já como Nossa, uma das principais sério? causas. Isso Eu aí, tô chocada, isso eu não sabia. exato. E imagina o poder que a gente tem como médico de poder interromper
uma parte desse processo, né, de evolução Sim, com e orientações, né? retardar ou até reverter, né? Então, Sim, por isso que é importante a gente manter muito bom. a população atualizada e nos atualizarmos sempre, né? Porque a gente muda o prognóstico do doente e evita que ele passe por tanta coisa que poderia passar, né? Qualidade de vida, Qualidade né? de É qualidade de vida. vida, porque um paciente cirrótico tem inúmeras complicações, Exato. reinternações frequentes, e as complicações não são fáceis de Não, lidar, não são. e é como se fosse um ciclo vicioso, né? E a gente falou bastante de tratamento, falou bastante em relação até à prevenção, né? De procurar, mas a gordura no fígado, ele tem sintomas ou não? Só realmente quando tiver mais avançado? Porque às vezes a gente tem uma dor abdominal e tem gente, já minha mãe, vou usar minha mãe como exemplo, a dona Elisete aqui, ó, fazendo parte do meu pod. A minha mãe, ela já teve um diagnóstico de esteatose hepática e quando ela tem uma dorzinha na barriga, ela fala, ah, é gordura no fígado. Existe uma relação de sintomas de gordura no fígado ou como é que é? Tem alguns sinais ou não? Elô, infelizmente não, tá? Assim, a gente tem relatos de alguns pacientes sentirem um desconforto ali na região do Uhum. hipocôndrio, explicando A para parte os aqui da... seguidores aqui na Aham. região superior direita do abdômen, existe uma sensação de peso, assim, muito mal definida, mas, assim, Sintomas mesmo. sintomas característicos da doença, infelizmente a gente não tem, seria até mais fácil porque a gente identificaria Mas, melhor, né? Mas aham. os sintomas, infelizmente, só irão aparecer justamente quando a doença estiver no estágio mais avançado, né? Aí é as As complicações, né? Não é nem complicações da não é o sintoma do hepatopatia, fígado, isso é as aí, complicações da cirrose em si, isso, ou de uma fibrose hepática, que a gente vai ver ascite, né? exato. Um Hemorragia sangramento, digestiva, exatamente. cefalopatia hepática. Então, assim, infelizmente, os sintomas só vão aparecer quando esse fígado estiver muito doente, Então né? tem que tomar Não cuidado tem uma mesmo, é. pista. Então, o ultrassom, como a gente volta lá no início, É, é um grande aliado nosso, porque a partir do momento que viu a gordurinha, vamos vamos tratar, tratar vamos para já tentar começar esse reverter. segmento. E você falou de mãe, uma história interessante é que a minha mãe também, Sim, eu sei. há mais de 20 anos, foi identificado nela essa gordurinha no fígado e ela sempre falou com a gente, ai, meus exames estão todos ótimos, só tem a gordurinha no fígado. E ficou ali, com anos acompanhando, com médicos e todos subestimando, menosprezando essa gordurinha. E mais recentemente ela foi fazer uma endoscopia digestiva por outro motivo e já tinha presença de varizes esofágicas, né? Que é uma das Uhum. complicações da cirrose. E a gente foi investigar o motivo dessas varizes e chegou à conclusão que era uma cirrose decorrente da gordurinha do fígado, tão menosprezada. Eu lembro desse Exatamente. caso que você falou e a gente ficou até assustado na época, Sim, né, amigo? graças Porque, a Deus é uma doença que está compensada, né? Está sim, sendo tratada agora. E lembrando, gente, como eu disse, a perda de peso é importante também, inclusive sim. no paciente cirrótico bem assessorado, ela sempre vai ser importante, né? Mas os tratamentos ali já Já são reduzem mais muito limitados. E é a por isso que gama assustou de. tanto você, né? Porque Exato, você é da área, você sabe, e aí saber que a sua mãe já está com uma fase isso aí, avançada, com complicações, já, nossa, a exato, cabeça fica um com turbilhão, né? certeza. A gente médico já pensa tudo que É. pode de ruim. Se as pessoas já procuram no Google, né? E já vê no Google, já fica assustado, imagina a Imagina gente que já a gente sofrendo sabe a na pele. fundo todas as complicações. Bom, doutor Alisson, meu amigo pessoal, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante esse tema que as pessoas acham que é simples, mas não é simples, é um tema complexo, não é só uma gordurinha. Eu acho que a gente tem que sempre pensar, né? Se vocês têm um ultrassom agendado, se o médico pediu ultrassom por qualquer motivo, né? Seja por uma dor abdominal, seja para ver a vesícula, e vem esse diagnóstico, porque às vezes a gente abre laudo, né? A gente tem essa mania. Minha mãe ama abrir laudo antes de ir no médico. E aí vem esse diagnóstico, não menospreze, que nem você falou, procura especialista, vai procurar a causa, porque é multifatorial, são várias causas, não é porque o vizinho teve gordura no fígado, emagreceu e reverteu, que o seu vai ser isso. Pode ser relacionada a um pouco a obesidade? Pode, mas você também pode ter outras doenças que precisam ser investigadas, porque senão você não vai ter Com certeza. essa É uma reversão. doença multifatorial, né? Exatamente. Então pode Todas as atingir. doenças são multifatoriais. Infelizmente, as pessoas acham que fica naquela Exato.
naquela reta, assim, né? Não, meu vizinho reverteu com Saxenda, o meu também vai, né? E por isso que aumentou a compra dessas medicações, né? Porque o amiguinho emagrecia, para mim também vai emagrecer, comigo vai dar, também vai dar certo, e não foi bem assim. Bom, vamos encerrar, né? Esse pod. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse episódio. Eu sei que seu dia é corrido, a sua hora vale ouro, amigo. Não tenho dúvidas disso, mas a gente tá junto, Eu de é que verdade. agradeço. Foi um prazer. Ai, gente, eu tô até emocionada, porque o Alisson tá comigo aí desde o início da faculdade, desde o primeiro... Quase 12 anos. Quase 12 anos junto. Primeiro, a gente se formou junto, então desde o primeiro, qual que é o nome? Primeiro semestre, né? E até hoje, agora ele se mudou para São Paulo recentemente, e isso me deixou muito alegre. Ele ainda se mudou para perto de mim, ou seja, ele me ama demais, ele me ama demais. A gente finge. Bom, muito obrigada. Bom, gente, foi esse nosso episódio sobre gordura no fígado, esteatose hepática, né? Vamos falar agora um termo. Agora vocês acham que vocês podem já entender o termo médico, que é esteatose hepática. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm sugestões de algum tema, deixa aí nos comentários pra gente. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar nos nossos vídeos, que isso vai fazer muita diferença, tá? E você, Alisson, tem algum contato que você queira deixar aqui para se algum seguidor meu quiser ir procurar um hepato, algum gastro, deixa aí pra gente também, porque aí, né, a gente já tem um especialista aqui na área. O meu, claro, né? Exatamente. É só procurar na rede social, Dr. Alisson Queiroz. A gente vai deixar aí no vídeo, tá? Eu vou deixar também nas legendas o Instagram dele. Fiquem à vontade para mandar dúvidas, né? E, lógico, marcar uma consulta se for necessário. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e um bom café para todos.